Olá, boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber, nas entrevistas que eu costumo fazer com alunos, sobre o trabalho de ex-alunos e alunos lá da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rafael Melo, que foi meu orientado lá no mestrado da Engenharia de Produção e Manufatura, do programa de Engenharia de Produção e Manufatura. Ele fez o mestrado dele no tema que está descrito aí na tela. Ele vai falar para a gente um pouco mais. E, por favor, Rafael, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre o trabalho que você desenvolveu, como é que você está atuando hoje. Por favor. Boa noite, professor Aníbal. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder apresentar meu trabalho. Tá? Como o professor Aníbal comentou, eu fiz o mestrado dentro aí do programa da Unicamp, da FCA. Também eu tenho o MBA em projetos que eu fiz. Tenho minha formação como Black Belt, um pouco na área de estatística. E hoje, praticamente, trabalhei em várias empresas aí, praticamente automotivas, ZF, TRW, Valeo, Marelli, uma série delas. E hoje eu atuo como coordenador de melhoria contínua. Então, basicamente, nós falamos de melhoria contínua, é usar bastante ferramentas aí relacionadas ao Lean Manufacturing, também com oportunidade de trazer um pouco também de modelagem multicritério para dentro das ações de melhoria dentro das fábricas. E eu gostaria de pegar e compartilhar um pouco com todos aí sobre o trabalho, que é um pouco aí do mix da parte de manufacturing, mais o que eu pude ver dentro do meu mestrado de modelagem multicritério, tá? E foi realmente um case aí que nós pudemos aplicar em uma das empresas que eu trabalhei, com alguns ganhos expressivos que durante o decorrer aí serão demonstrados aí também. Legal, Rafael. Então, vamos à sua apresentação, por favor. Eu fiquei curioso aí, vamos ver. Acho que o pessoal deve estar curioso para ver esses ganhos aí, né? Afinal, que metodologia deve ser essa que traz tantos ganhos? Então, praticamente, eu vou iniciar aqui o título do meu trabalho, Planejamento Lean 3P com modelagem multicritério para auxílio na tomada de decisão, tá? Falar um pouquinho sobre o 3P, então ela é uma ferramenta dentro do Lean Manufacturing, então essa é a primeira parte do projeto, e a segunda que eu vou adentrar um pouco mais relacionada à modelagem multicritérios, que eu acabei utilizando também algumas ferramentas aí dentro, tá? Praticamente, quando nós falamos de Lean, é algo já bem robusto nas empresas, o Lean existe praticamente para a gente conseguir atuar em cima de 7 tipos de desperdícios, bem conhecidos aí no mercado como 7 desperdícios do sistema Toyota de produção, tá? Temos aí estoque, é um dos desperdícios, o segundo relacionado à espera, também defeitos, que é relacionado à confecção de produtos ao qual preciso descartar. O transporte desses produtos é uma outra perda relacionada dentro da filosofia Lean Manufacturing. A questão de movimentação também, seja do operador para fazer uma peça ou da própria peça se movimentando dentro do processo. Os processamentos desnecessários, por exemplo, uma usinagem que normalmente eu acabo fazendo, aí eu preciso depois pegar e quebrar uma rebarbinha que está com canto vivo. Então, é um processo ao qual o cliente não está pagando, porém eu preciso fazer, algo desnecessário. A superprodução, que é muito comum, principalmente na cultura nossa, que é aproveitar a máquina, minha máquina, meu parque fabril que está disponível e produzir o máximo, e a gente sabe que isso aí ele gera o primeiro item da história, tá? Então, basicamente, esses são os 7 tipos, os 7 pilares que a Toyota controla de desperdícios. E qual que é o grande objetivo do controle desses 7 desperdícios? Primeiro, é aumentar a qualidade. E todos nós sabemos que a Toyota é referência quando falamos de qualidade. E aí tem um segundo ponto, não muito visível aí para o consumidor final, que é a relação a custo, tá? Eu tendo uma boa gestão desses 7 pilares, automaticamente eu tenho um processo com custo menor, eu tenho um processo mais controlado. Porém, o grande segredo é o quê? É conhecido de todos a receita, quais são as ferramentas, mas nós sabemos a questão cultural. E isso a Toyota é muito forte. Então, um dos grandes problemas hoje para as empresas na implementação é relacionado à filosofia do Lean, tá? Seria como implementar, ter todo o engajamento das pessoas envolvidas.
E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a buscar também quais são as dificuldades que estão evidenciadas dentro da literatura. Então, o primeiro, que é muito citado, é relacionado a comprometimento da liderança. É conhecido que, se não top-down, não tiver o engajamento da alta gestão, é sabido que todo esse processo aí, ele não tem sucesso. O segundo é usar pontualmente algumas ferramentas. Então, você usa uma ferramenta ou uma técnica, elas bem distintas, e querer atingir o todo, ter ganhos significantes. Então, esse é um outro dificuldade que foi evidenciado dentro da literatura. O principal, a falta de Lean. Então, quando nós falamos dos orientais, pegamos aí japoneses como Honda e Toyota, eles têm mais devido à cultura, é cultural. E é algo que nós temos mais dificuldade aqui quando nós falamos do Ocidente. Então, esse é dentro da literatura, mostra-se como o principal empecilho do sucesso da implementação aqui para nós. E, por último, são as barreiras impostas pela própria organização, que quer a melhoria, mas, ao mesmo tempo, impõe N barreiras aí que faça com que essa filosofia não tenha sucesso. Tá? E o que é um ponto bem interessante quando nós falamos aqui de implementação Lean, tá? Os custos que nós temos normalmente no desenvolvimento de um processo, que o meu trabalho é bem voltado ao desenvolvimento de novos processos produtivos. Existem pesquisas que mostram que de 75% a 80% dos custos evitáveis, a gente consegue controlar ele no estágio do desenvolvimento. O que seria isso? Lá no desenvolvimento do meu processo, eu tenho um desenvolvimento mais robusto, mais estudado, como é característica dos orientais, e com isso eu consegui dar muitas oportunidades ou muitos custos que eu teria num processo já em andamento, que eu conseguiria mitigar nessa fase de desenvolvimento. Então, cara, eu teria um custo menor e teria um custo evitável para mim no futuro. Isso daí acontece. Custos que nós chamamos de evitáveis, ele tem um grande impacto na performance final. Que uma coisa é fazer uma modificação num processo que está em estudo, e outra coisa é fazer uma modificação num processo que já esteja implementado e fornecendo um produto ao cliente. O custo é muito superior. Outro ponto também relacionado a atender os requisitos do cliente. Então, quando nós falamos das técnicas de estudar o desenvolvimento da linha, do novo processo, é realmente pegar aqueles requisitos que estão para o cliente e considerá-los dentro do desenvolvimento, tá? Isso daí nos auxilia para que tenhamos o norteamento no processo aí que nos tem menos custos possíveis no futuro. E aí o que eu acabei de comentar, questões de custos e falhas, ou seja, o processo mais estudado, eu consigo ter mais sucesso com ele no futuro. Quando nós pegamos essas três variáveis, que são variáveis bem importantes, bem interessantes, quando ele está na fase de desenvolvimento do produto novo, a Toyota tem um processo que chama 3P, tá? Basicamente é processo de preparação da produção. O que seria esse 3P? Basicamente, uma série de ferramentas, técnicas, metodologias, o qual as técnicas do Lean Manufacturing são empregadas de forma estruturadas para que aconteça um desenvolvimento no qual esses três fatores que eu acabei de apresentar, eles conseguem ter mais... Tá? Agora só uma coisa, Rafael. Esse 3P, na verdade, já era uma metodologia que era adotada na sua empresa, né? Ele era uma metodologia adotada, correto, tá? Acontece como esse processo, ele trabalha muito com a criatividade dos envolvidos. Imagine que o processo 3P, quando eu vou pegar e vai ser desenvolvido uma nova linha, normalmente fica ali, uma semana de um workshop com representantes das áreas de compras, de processo, qualidade, produto, ou seja, cada área manda um representante. Cada um tem uma visão um pouco diferente dentro da corporação, por mais que trabalhem juntos, cada um ele trabalha dentro de uma área. E esse 3P ele permite isso, que cada um traga ali, consiga enxergar o que tem de bom dentro da sua área, qual que é o impacto, qual que é a dificuldade que possa vir a ocorrer no futuro, e em conjunto com um time multifuncional, cria um processo. Mas o que acontece no processo 3P? Imagine que essa gama de pessoas com ideias diferentes, todos trabalhando para tentar desenvolver o processo.
ele é muito vasto, é um leque bem amplo, eu consigo ter N alternativas. E a grande pergunta é assim, como eu ranqueio? Qual daquelas N alternativas que saiu desse grupo multifuncional que é mais importante? E é aí que é o trabalho que eu apliquei um pouquinho, tá? Porque nós, como eu irei apresentar, nós veremos que hoje não existe uma técnica para o 3P, fala assim, ó, a proposta A em relação a B, a C, D, ela é X mais importante, tá? Eu pego e venho verificando, dou uma pontuação para cada uma, somo e no final eu vejo aqui tem o valor maior adicionado. E é aquela que normalmente é escolhida para o grupo seguir em frente. Mas o que acontece, tá? Como eu comentei, normalmente fala assim, qual que é a importância de qualidade? O representante da qualidade vai falar que tem um grau de importância 10. O responsável de vendas vai falar, não, o mais interessante para mim é que a linha tire o máximo, né? Que eu tenha qualidade. Então, a ideia de utilizar depois essa questão de modelagem por trás é justamente para sanar esses problemas aí. Tá, entendi, interessante. Porque, na verdade, até então, dentro da cultura da empresa já havia a metodologia implementada, mas eventualmente surgiam várias propostas e tinha um problema de como é que você ranqueia a importância das propostas, né? Tá. Correto. E o que é mais importante depende muito da ótica de quem está vendo. E como é um time multifuncional, acaba gerando muito conflito nesse momento de definição, tá? Tá. Legal. Mas, basicamente, esse processo de preparação do produto, que é o 3P, tá? Então, ele é uma metodologia, como eu comentei, desenvolvimento Lean, ele é bem aplicado na Embraer, aqui também no Brasil, a empresa onde eu trabalhava também utilizava para desenvolvimento. Um ponto bem interessante dela é a colaboração prévia entre todas as partes interessadas, como eu acabei de comentar, pessoas com visões diferentes trabalhando juntos com um único propósito. Esse é um ponto bem positivo da ferramenta. Um ponto também bem legal é que ela, como é utilizada no estágio do desenvolvimento, o custo para fazer uma modificação nesse momento é muito inferior do que um custo com essa linha pronta e entregando. É uma unidade única aqui de trabalhar e entregar o melhor possível. E como foi mencionado também, a questão de impacto nos custos e performance global. Quanto mais estudado, quanto mais mitigado, a solução será melhor implementada. E ela é uma utilização, não é uma ferramenta, uma técnica específica do Lean, tá? Mas é um conjunto dessas ferramentas e técnicas de manufacturing que elas formam uma estrutura de trabalho que propicia esse desenvolvimento do processo novo. Tá? Então, normalmente esse processo, como eu comentei, como são áreas multifuncionais com representantes, são muitas ideias diferentes, muitas ideias bem distintas e múltiplas propostas. E a grande dificuldade é realmente o ranqueamento. Qual delas eu escolho? Tá? Para cada ótica, uma solução será melhor. Então, é necessário que um consenso seja tomado nesse momento. E, basicamente, a ideia do meu trabalho dentro da técnica 3P, é utilizar as técnicas de decisão multicritério justamente para tentar ranquear entre aquelas N propostas apresentadas, quais são as mais viáveis, e com isso, todo o recurso depois para direcionamento de um processo novo, ele seja baseado num estudo em cima dessas técnicas multicritérios, em cima de modelagem, para que nós tenhamos mais confiança que o norte tomado está sendo melhor. Tá? E, basicamente, aí, dentro das técnicas de decisão multicritério, eu acabei utilizando o HP e o Promiti. Depois eu vou explicar no detalhe qual é o impacto dessas duas técnicas dentro do meu trabalho. Em resumo, como ficaria aqui? Então, as alternativas listadas dentro desse processo 3P, com o time multifuncional, elas passam por um filtro que é o método multicriterial, que vai processar esses dados, e uma vez processados, é gerado um ordenamento das melhores alternativas, no qual eu consigo comparar quanto cada alternativa é mais interessante em relação à outra, inclusive dentro dos seus critérios. Qual critério é mais interessante, qual ele é menos interessante, consigo ranqueá-lo isso daí numericamente.
eu fiz essa revisão da bibliografia, tem aí de referências da 3P. Não existe muita coisa dentro de artigos publicados, está dentro do modelagem. Basicamente, uma referência muito forte é o Coletta. Ele tem um livro descrito que chama Lean 3P Advantage, o qual ele foi feito todo estudo prévio, então isso aí foi bastante trabalho por trás, e foi o qual eu estou utilizando aqui dentro do meu trabalho, que eu acabei utilizando como base para o 3P, tá? E como eu comentei, não tem muitas literaturas, muitas pesquisas baseadas no 3P. Basicamente, nos poucos os artigos encontrados, eles são bem direcionados ao healthcare, e tem alguma coisa na aviação. Na aviação, basicamente, existem alguns trabalhos, mas quem puxa bastante é a Embraer no Brasil. Então, basicamente, é uma ferramenta bem interessante, o qual não existe muitas publicações. Como eu comentei do livro do Coletta, ele, através do estudo que ele fez, ele já identificou 30 critérios que ele considera que são importantes dentro do processo do produtivo, ou seja, são os critérios que precisam ser avaliados para que exista um bom desenvolvimento, tá? Então, temos aqui os 30 critérios, então eles são bem específicos para o pessoal da produção. Agora, só desculpa, Rafael. Esses critérios, isso era usado na sua organização onde você trabalhava? Alguns eram usados ou eram todos usados? O pessoal já tinha essa consciência? Como é que era lá na organização onde você atuava? Esses critérios são os mesmos, tá, professor Aníbal? Basicamente, quando nós falamos dentro aí do mundo do processo produtivo de fábrica e dentro dos nossos processos, basicamente aqueles pontos mais cruciais que a gente sabe já que cada dia pode gerar mais dor de cabeça ou são mais interessantes, eles estão aqui, em ampla maioria, já estão contidos dentro desses 30 critérios. Então, como já teve todo o estudo por trás, a gente acabou adotando esses 30 critérios. Porém, nada impede do novo desenvolvimento eu pegar e alocar algum outro critério novo. Não, eu digo assim, antes do seu estudo, esses 30 critérios já tinham lá na sua organização? Ou você introduziu alguns? Como é que foi essa dinâmica, mais ou menos? Não, nós utilizamos os 30 critérios. Então, você já utilizava esses 30 critérios já, então? 30 critérios. Nós pegamos cada um deles, entramos no detalhe para verificar a importância e chegamos ao consenso que, por mais que a gente não vá atuar com os 30 depois, haverá uma priorização, mas para avaliação era interessante considerar os 30 critérios. Tá, legal. Agora, falando um pouquinho da revisão bibliográfica do HP, tá, que é o Analytic Hierarchy Process, ele já é uma metodologia, um método tem bastante publicações já. Ele foi descrita por Saat lá em 1977 e basicamente ele auxilia aí na questão de alocação de recursos. Então, eu tenho várias possibilidades e ele pode me auxiliar e falar aonde eu devo alocar meu recurso aí que será mais viável. Um outro ponto também de aplicação do HP é realmente para chegar em consenso comum na decisão, que é o caso que eu adotei dentro do meu estudo. Então, se eu tenho os 30 critérios, eu vou trabalhar apenas com alguns. Quais são esses critérios? E depois disso, eu cheguei a algumas alternativas de processo. Quais são as alternativas mais interessantes? Então, é uma outra aplicação. A obtenção de uma solução final, então, bem direcionada ao que eu apresentei para vocês também, de a gente chegar a qual que é a melhor solução dentro daquela N alternativas. E ela trabalha com bastante técnicas, então é um método bem flexível, eu consigo integrar bastante técnicas diferentes. Então, pelo pouco que eu acabei explicando, dá para ver que o HP está bem enquadrado dentro da necessidade do que foi descrito aqui. Dentro da literatura, ele já é bem mais amplo, já tem bastante estudos publicados. Então, desde da área da qualidade, para definir fornecedor, da área militar, para definir também fornecedor de armas bélicas. A questão de política também tem bastante estudos, um exemplo legal de verificar qual que é o melhor candidato, baseado
no perfil do que os eleitores estão querendo. O esporte, dentro daqueles N atletas, quem tem mais potencial de conseguir ser o campeão. Então, a indústria tem N aplicações, acabei citando algumas para vocês. A área de HS também, para verificar, eu tenho alguns pontos bem interessantes de pegar entre aqueles fornecedores que fazem o tratamento daqueles resíduos sólidos perigosos que extraem das fábricas, qual que é o fornecedor que tem mais capacidade de fazer o gerenciamento desse resíduo. Tecnologia também, para definição de qual tecnologia para determinada área de uma empresa. Localização para definição, por exemplo, do warehouse, onde é o melhor warehouse dentro da estratégia da empresa. Ou seja, ele está bem implementado em muitas publicações e dentro da literatura. É algo bem interessante de ser estudado aí. A outra parte relacionada ao PROMETI. Então, basicamente, o PROMETI também é uma técnica de Brunswick e Marechal. Ele, basicamente, ele representa numericamente, quando eu tenho dois critérios, um critério A e um critério B, e eu consigo pegar numericamente, falar o quão o critério A ele é mais importante a um critério B, ou o critério B é mais importante do que o critério A. Então, eu consigo trabalhar com isso aí através de dados variáveis. Eu consigo ter número lá para fazer essa comparação. Dentro dessa pesquisa, o qual eu estou apresentando, nós utilizamos a vertente do PROMETI. O primeiro delas é o PROMETI, que é realizado para fazer um ranqueamento parcial das alternativas. Então, eu verifico aquela alternativa A em relação a B, se ela é mais importante ou menos importante. A gente chama de entrada e saída. Aí eu faço a mesma na comparação com o critério C, D e por aí vai. O PROMETI 2, que ele verificando qual que é esse fluxo de saída e de entrada, que nós chamamos, que é a comparação de cada critério com seus critérios pares. E era depois um ranqueamento global, que é o que a gente chama de PROMETI 2, critério A em relação aos demais. E o PROMETI 5, que é utilizado aí para a questão de restrições de segmentação, tá? Parece um pouquinho de PO, de pesquisa operacional, o qual tenho restrições e preciso pegar e falar qual que é a melhor alternativa baseada nas restrições que eu possuo. Então, para esse estudo, essas três vertentes do PROMETI foram utilizadas. Ele também tem bastante coisa também, quando nós falamos do combinado do PROMETI, que é o PROMETI 1, 2 e 5, basicamente em HS, questões de localização, como eu citei anteriormente, também de distribuições, de implementações de warehouse e também questões de qualidade. Então, a gente vê que são técnicas um pouco, as duas são de modelagem multicritérias, HP e o PROMETI, mas a gente vê que conseguimos utilizá-las aqui para necessidades parecidas, como localização, problema de qualidade, por aí vai. E aí, o quarto ponto aqui da minha pesquisa foi relacionado ao quê? Quando nós pesquisamos a HP e o PROMETI, existem pesquisas, existem já estudos dentro na nossa literatura. Então, basicamente, o que eu consegui verificar? Que o PROMETI, ele assume que o decisor tem capacidade, habilidade de pontuar o peso de cada critério. O critério A e o B, o quanto o critério A é mais importante que o B. Então, o PROMETI, ele deixa isso do avaliador. O avaliador vai lá e fala, meu critério A ele é 3 vezes mais importante que o meu critério B, tá? E contrapartida, nós temos o HP. O HP, ele já é uma excelente técnica para classificar. Então, eu tenho meu critério A e meu critério B, e o HP eu consigo pegar baseado numa série é uma estrutura, ele consegue pegar e comparar cada um dos critérios e, no fim, ranquear, falar assim, qual que é o peso de cada desses critérios baseado no meu estudo. Na literatura também, quando nós falamos do uso conjunto das duas técnicas, HP e PROMETI, também ela é bem aplicada, então temos desde a área da produtividade, bem relacionadas a fábricas, também relacionadas a transporte, estratégicas,
avaliação de fornecedores, localização aparece novamente, tecnologia, relacionada também à parte governamental, desenvolvimento sustentável e biotecnologia. Ou seja, a gente consegue verificar o uso conjunto dessas duas técnicas em muitas áreas distintas aí. Falando só um pouco dessa pesquisa, ela tem uma natureza aplicada, porque basicamente a ideia, o objetivo dela é gerar conhecimentos para aplicação prática, problemas específicos. Então, preciso pegar, estruturar isso e realmente colocar em prática para verificar qual o resultado que eu terei. A questão tenho como objetivo exploratório, como eu citei, já mostrei para vocês algumas pesquisas. Eu precisei olhar bastante em bibliografia, pesquisas, então isso aí foi a base para o meu trabalho, tá? E foi onde norteou um ponto bem interessante, fica até como dica para depois, para quem está pretendendo estudar. Quando nós procuramos nas questões de publicações aí, da pesquisa bibliográfica, as técnicas, ferramentas de manufacturing, com as técnicas de decisão multicritério, são poucos trabalhos que conseguem agregar esses dois lados, tá? Então, basicamente, na minha pesquisa, independente do tipo da ferramenta da técnica Lean ou da modelagem multicritério, quando as duas são juntadas para formar uma pesquisa, poucos trabalhos. Então, é uma oportunidade legal para estar procurando algo aí. Só um comentário, na verdade, né, Rafael? Tanto é que você teve essa originalidade no seu desenvolvimento, né? Pelo menos isso. Do ponto de vista de aplicação, você não conseguiu ver ninguém que tinha feito essa aplicação conjunta de conjugar métodos multicritério, HP e Promethi, com o Lean 3P, né? Não vi, e vou até um pouco mais a fundo, viu, professor? Não é só com o Lean 3P. Quando a gente fala da HP e Promethi, com qualquer outra ferramenta técnica que seja do Lean Manufacturing, existem poucas coisas. Eu lembro que eu achei alguma coisa relacionada a Reijunka, que é o nivelamento de produção. Achei que ia achar alguma coisa, também não consegui encontrar. Então, realmente, é uma boa alternativa utilizar essas técnicas multicritério com as ferramentas do Lean Manufacturing, tá? Tem um potencial bem grande aí de trabalho. Uhum. Tanto é que eu comecei a minha pesquisa, o foco não era esse. Depois que eu enxerguei essa oportunidade, que eu acabei migrando um pouco para essa área, tá? Que eu achei que ficou bem interessante. Então, a questão de pesquisa, pesquisa bibliográfica, trabalhei bastante em livros, basicamente, bem livros voltados ao sistema Toyota de produção, até esse Lean, que foi a base para o meu trabalho, do Coleta, bastante revistas, peguei revista do Institute, eu peguei periódicos também de modelagem matemática, artigos científicos, ou seja, eu pesquisei bastante coisa aí para conseguir estruturar esse trabalho, tá? E basicamente ele foi realizado aí baseado na necessidade de uma resolução do problema mútuo. Eu tinha necessidade de trabalhar em cima de uma pesquisa, em contrapartida eu enxerguei essa necessidade dentro da fábrica de pegar e estruturar. Aí eu acabei pegando e trabalhando como laboratório da minha pesquisa na fábrica. Abordagem quantitativa, tá? Porque basicamente a gente classifica e analisa aí questões de opiniões, informações, o qual eu trabalhei nesse período. E também qualitativa, porque nós temos muitos assuntos que são subjetivos e não podem ser traduzidos em números. Então, basicamente, essa classificação da pesquisa, o qual estou apresentando a vocês. O método proposto, falei um pouco do Lean, apresentei para vocês que é do 3P, falei um pouco do HP, do Promethi, do uso combinado, também falamos aí do Promethi 1, 2 e o 5, e aqui eu gostaria de apresentar a proposta que foi feita dentro da pesquisa. Essa pesquisa ela foi aplicada de uma empresa, tá? É uma empresa alemã na área de ramo de usinagem de freio, fica ali na região de Limeira, de São Paulo, o que eu fui vendo de oportunidade, implementando como uma espécie de laboratório, tá? Temos alguns resultados bem legais que serão apresentados durante o decorrer da apresentação. Essa aqui é o fluxograma, eu vou entrar no detalhe de cada uma das etapas aqui depois, tá? Mas esse aqui é o fluxograma macro de como ficou aqui a metodologia proposta.
E, basicamente, a ideia desse fluxograma aqui é auxiliar a tomada de decisão de escolha de decisões, tá? Então, basicamente, eu tenho N alternativas e qual que é a melhor alternativa dentro daquelas que eu tenho como escolha. Isso daí é feito através da técnica combinada do Lean 3P, do HP e do Prometi. Então, eu vou apresentar as 8 partes do qual elas estão distintas, quebradas aqui, tá? A primeira parte qual ela está dividida é relacionada ao checklist. Então, o primeiro ponto, dentro daqueles 30 critérios do coleta, eu preciso realmente definir quais são os critérios importantes do qual eu devo considerar dentro do meu estudo. Então, essa é a primeira parte da metodologia. A segunda parte, definidos os critérios que eu sei que estão importantes dentro do meu estudo, é trabalhar um pouco nos pesos, definição do peso de cada um dos critérios. Se nós acharmos, falar assim, eu tenho 10 critérios e esses 10 critérios terão o mesmo peso. Digamos que é impossível, tá? Eu falar que eu tenho esses 10 critérios e todos têm exatamente o mesmo. Pode acontecer, mas é muito raro. Por exemplo, quando nós falamos para a empresa que está investindo capital, o investidor, falar que o peso do investimento para ele é o mesmo peso, por exemplo, aqui de uma área que eu vou precisar, não faz sentido, tá? Verificar que eu fiz esse excelente trabalho, é uma proposta muito linda, mas supera o capital disponível, o projeto morre na hora. Então, para isso que a gente precisa pegar e definir os pesos de cada um dos critérios. Feito isso, é necessário também, antes de começar todo o estudo, definir quais são as restrições. Então, capital, por exemplo, é algo que eu tenho e eu não posso gastar o que eu quiser. Então, ele é restrito. É onde eu posso trabalhar, qual seria meu capital disponível. Então, na mesma analogia, eu tenho uma série outra de restrições, o qual eu vou incorporar dentro dessa metodologia. Depois entramos aqui com a Prometi 1, na construção da matriz de avaliação. Então, onde eu começo a comparar aqui cada uma das minhas propostas. Então, também a alternativa A, A, B. Tá? Feito isso daí também, nós conseguimos ter um ranqueamento parcial. Então, eu consigo ver qual que é o fluxo de entrada e saída de cada uma das alternativas. Então, eu consigo verificar o quanto ela é mais importante em relação a cada um dos critérios, tá? É o que nós chamamos um pouco do fluxo de entrada e fluxo de saída, ok? O Prometi 2, que entra na parte do ranqueamento completo, verifiquei cada critério com seus critérios pares, tenho uma pontuação, e depois eu pego essas alternativas com as pontuações que eu obtive através do Prometi 1 e faço um ranqueamento completo. Só desculpa, Rafael, talvez seja interessante mencionar que o Prometi 1, na verdade, ele fala assim, olha, vamos imaginar uma eleição, né? Por que eu devo votar nessa alternativa e por que eu não devo votar? Então, seria a aceitação e a rejeição daquela alternativa candidata, né? E, normalmente, o Prometi 1 deixa isso separado. O Prometi 2 junta essas coisas, né? Ele conjuga essas medidas ali, né? Isso, correto. Bem posicionado. Obrigado, professor. Aí entramos com o Prometi 5, tá? Que basicamente o Prometi 5 a gente faz análise das restrições, então a gente pega todo esse ranqueamento, baseado nas restrições definidas ali no Step 3, é feita a análise dessas restrições. E por último, nós temos aqui a questão do ranqueamento final das alternativas. Então, feito todo esse filtro, nós conseguimos ter um ranqueamento, qual a gente vai conseguir verificar qual alternativa é mais interessante e o quão ela é interessante em relação às demais. Tá? Dentro aqui das 8 etapas, também eu trouxe aqui a descrição, qual que é a técnica e o método utilizado em cada uma delas. Então, quando nós falamos de definir os critérios de estudo, basicamente aqui é o checklist de triagem, o tradição de que foi apresentado a cada técnica P, depois na construção de avaliação, e etapa 5, o ranqueamento parcial das alternativas, tem aqui o Prometi 1, foi utilizado. Para o ranqueamento completo das alternativas, foi utilizado o Prometi 2. E quando falamos aqui da análise das restrições e o ranqueamento final das alternativas, é através do Prometi 5. Então,
Então, agora eu entro no detalhe de cada uma das etapas, tá? Então, a primeira etapa aqui, que é a definição dos critérios. Basicamente, o checklist que nós estamos é o checklist o qual o patrocinador, ele já traz os 30, foi o questionamento que o senhor me fez, quais são utilizados todos os critérios. Então, aqui está sendo demonstrado. Todos os critérios, eles estão disponíveis, porém, o que acontece? O patrocinador, junto com os stakeholders, ele já direciona quais são os critérios mandatórios, tá? Então, nesse, por exemplo, aqui, foi direcionado que o tax time, o mínimo capital, segurança, ergonomia e saúde e a flexibilidade do protesto eram critérios que deveriam ser estudados dentro do desenvolvimento. Eram critérios mandatórios. Então, o primeiro ponto é definir junto aos stakeholders quais são os critérios mandatórios. Então, temos aqui os 30 critérios definidos por coleta, a área ou função do patrocinador, nesse caso específico, o patrocinador foi o diretor de operações da empresa. Ele já definiu quais são os critérios mandatórios para esse estudo, tá? Feito isto, esse mesmo checklist, ele é direcionado ao time multifuncional. Então, o representante de cada uma das áreas vai pegar e preencher quais são aqui, nós chamamos de especialista, né? Conforme a sua ótica, quais são os 7 critérios que ele considera ser os mais importantes para o estudo. Então, esse mesmo checklist, agora, ele é acrescentado aqui a área de cada especialista, e aqui ele pega e enumera quais são os 7 critérios, pela ótica da área dele, que ele está representando, ele considera como mais importante. Feito isso, é gerado aqui um ranqueamento final dos critérios, no qual a gente pode ver aqui as 4 primeiras linhas, tá? Que estão mais cinzinhas, são aqueles critérios mandatórios do patrocinador, tá? Ele também aqui a gente já pega e ordena ele de forma decrescente. Então, esses critérios eu tenho ordenamento para conseguir enxergar quais são aqueles 10 critérios que eu estarei utilizando. Os 4 critérios mandatórios aqui pelo patrocinador, por mais que a pontuação seja menor, por exemplo, aqui na avaliação final, eles são obrigatórios e precisam entrar. Então, é isso que está sendo mostrado. E eles são depois aqui complementados com os critérios que, pela avaliação dos especialistas, eles entenderam como os mais interessantes, formando aqui os 10 critérios do nosso estudo, tá? Então, esse é o primeiro filtro para a gente sair daqueles 30 critérios propostos por coleta e chegar nos 10 critérios que serão utilizados aqui dentro do nosso trabalho. A segunda etapa aqui dentro da metodologia é definir os pesos para cada um dos critérios. Então, como eu comentei, então nós temos critérios como, por exemplo, o custo de um processo, ele não pode ter o mesmo peso de uma área disponível. Então, esse é um exemplo que eu dei, tá? Então, para isso, a gente utiliza a técnica HP, desenvolvida por SAAT, para construir uma matriz de avaliação, para verificar o quanto cada um dos critérios ele é mais importante que um segundo critério, tá? Para isso, nós pegamos e enumeramos, quando a gente faz a comparação do critério A para um critério X qualquer, a gente pega e pontua ele em 5 classes distintas. A primeira é a pontuação 1, que fala que ambos têm a mesma importância. A segunda aqui é a pontuação 3, que eu falo que o critério A, por exemplo, é moderadamente mais importante que o critério B. A pontuação 5, que eu falo que o critério A ele é muito mais importante que o critério B. Pontuação 7, que ele fala que o critério A ele é bem mais importante do que um critério B. E a pontuação 9, que ele fala que eu tenho o critério A extremamente mais importante do que um critério B. Então, relacionado aqui a essa pontuação que eu apresentei e aos 10 critérios definidos, foi preenchida essa tabela, onde, por exemplo, aqui eu tenho tax time, segurança, ergonomia de trabalho, falando que tax time aqui ele é moderadamente mais importante que segurança, ergonomia e saúde, tá? Aqui, no caso, também trouxe o tax time, na mesma analogia, nesse caso, ele é bem mais importante do que o Pocayoke. E o interessante dessa tabela, nós vemos aqui na vertical, que onde nós temos aqui a junção da janela da junção critério, ele se repete, ela é pontuada como 1, tá? E essa aqui é uma matriz de recíproca, tá? Então,
Se eu falo, por exemplo, que meu tact time é 7 vezes, ele tem uma pontuação 7 em relação ao meu Pokayoke, ele também serve ao contrário. Meu Pokayoke, ele é 1/7 quando ele é comparado em relação ao meu tact time. Ok? Construída essa matriz, tá? Isso aqui é a pontuação aqui de como qual que é a pontuação que é dada quando eu comparo cada um dos critérios. É elaborada aqui pelo time multifuncional, que está normalmente aí dentro desse workshop de uma semana. E feito isto, o consenso do time, então, é preenchido. E para verificar a consistência desses dados, ela passa por nós utilizamos um software, tá? É um software free, que chama Super Decisions, no qual ele pega e nos gera aqui, depois nos dá uma taxa de inconsistência, tá? Praticamente, se a gente pegar aqui, ele já apontou, então ele fala, por exemplo, aqui eu precisei trazer aqui, colocar em códigos, tá? Porque tem caracteres, a quantidade de caracteres aqui eu não consigo colocar muito, mas basicamente ele nos mostra o quê? Que o tact time, por exemplo, que é o primeiro item, ele tem um peso de 22,3% para o nosso estudo. O HSE, que é relacionado à ergonomia, higiene e segurança do trabalho, ele tem um peso de 13,8, tá? E por aí vai. A gente pegou agora para cada um daqueles critérios e definiu um peso, tá? Então, nós temos aqui os 10 critérios. Na coluna, nós temos o peso de cada um deles. Então, se nós somarmos aqui, teremos aqui os 100%. E aqui nós temos a taxa de inconsistência do estudo, tá? Basicamente, essa taxa de consistência, ela é fornecida para avaliar a robustez das notas que foram atribuídas. Você imagina, nós temos 10 critérios, esses 10 critérios eu tenho 5 classes de pontuações diferentes com o time funcional. Então, são várias variáveis que tem uma inconsistência dentro dessa avaliação. E aí, para isso, é utilizado esse software, o qual ele nos dá uma taxa de inconsistência. E taxa de inconsistências acima de 0,1, ele demonstra que é necessário voltar àquela matriz que foi avaliada e fazer a reavaliação, tá? Porém, o que acontece? Imagina eu voltar nessa matriz e fazer a reavaliação aleatória. Então, eu preciso ter um direcionamento aonde estão as inconsistências, e esse software também nos mostra isso, tá? Eles nos geram aqui, então, uma tabela, o qual essa tabela aqui eu consigo, ela está pequenininha, mas primeira coluna eu tenho aqui, por exemplo, a comparação do critério flexibilidade com o tempo de setup. Ele nos mostra, então, são os dois critérios, primeira coluna é o critério A, segunda coluna é o critério B, o valor que foi atribuído, então, nesse caso aqui, foi considerado que o tempo de setup, ele tem a importância aqui de moderadamente mais importante do que a flexibilidade, e quando o software já nos sugeriu aqui que o melhor valor seria uma pontuação de 3 ao contrário, ou seja, que a flexibilidade ele é moderadamente mais importante que o tempo de setup. E aqui eles nos mostram essa taxa de inconsistência, o quanto ela representa. E o que é importante quando eu fiz esse trabalho, tá? Que basicamente duas avaliações, dentre essas N avaliações que nós fizemos, duas avaliações responsáveis por 44% dessa inconsistência, tá? Então, basicamente, o que foi feito? Nós levamos isso ao time multifuncional, mostramos que essas duas avaliações eram onde acontecia a inconsistência, e aí o time novamente voltou, tá? E fez a reavaliação dentro dessa matriz. Então, o que nós tínhamos aqui, ó, um outro ponto interessante, as duas inconsistências eram relacionadas à flexibilidade. Então, foi demonstrado isso à equipe, e aí a equipe fez uma nova reavaliação baseada naquele relatório proposto pelo software. Isso não significa que o valor do software veio direto para cá. Então, ele passa novamente por um crivo, uma nova discussão, e ele acaba depois vindo aqui sendo retroalimentado nessa matriz, tá? Então, voltou novamente então, o time multifuncional, demonstrou que existia inconsistência, aonde estava essa inconsistência, foi novamente abordado dentro com o time multifuncional, e aí houve a reavaliação após esse consenso da equipe, foi atribuída uma nova nota, tá? E aí o que é legal? Com essa nova reavaliação, nós chegamos aqui a uma taxa de inconsistência 0,1, aceitável aqui para o nosso processo,
Isso significa o quê? Que os pesos que foram atribuídos para cada uma dos critérios são os pesos que nós consideraremos agora dentro do nosso estudo aqui de dimensionamento do processo. Tá ok? Portanto, uma consistência aqui aceitável para nós. Eu acho que é importante também destacar, né, Rafael, que durante esse processo o grupo pôde tomar uma certa consciência sobre a questão dos pesos para os critérios, né? Então, de repente, eles tinham uma crença sobre a importância dos critérios e isso forçou uma discussão, né? Porque, dada essa inconsistência, você tem que forçar essa discussão também, né? Correto. Força a discussão. E o outro ponto, professor Aníbal, o 3P não chega nesse detalhe. O 3P, teoricamente, eu sairia com as propostas, falaria qual que é o peso que eu dou qual que é a nota que vocês dão para a questão de tact time, nota 3. Qual que é a nota de flexibilidade, nota 2. Depois é tudo somado e faz um ranqueamento simples. Só que não existe essa comparação, definição de peso. Às vezes pode até acontecer de ser gerado um peso, mas ele é subjetivo, não tem um embasamento estatístico modelagem por trás. Isso daqui é algo que ajudou bastante para direcionar, porque os recursos eles são finitos e a gente precisa alocá-los de forma consciente. Isso aí nos auxiliou muito no desenvolvimento, tá? Uhum. Essa parte de pegar e através de modelagem conseguir definir os pesos foi muito bom para nós. Uhum. E um ponto importante, que depois que nós fizemos isso, nós pegamos, a empresa tem 5 pilares, tá? São os pilares os que a empresa são contados, e nós conseguimos enxergar que aqueles 10 critérios, eles conseguiram ser enquadrados dentro dos 5 pilares da empresa. Ou seja, cada área conseguiu contribuir de algum jeito com a sua perspectiva, com as suas preocupações, tá? E a gente vê, então, por exemplo, aqui a segurança, que é um dos pilares, teve aí o critério segurança, ergonomia e saúde, com 14,2% de peso. A qualidade teve um peso de 4,5%, através do critério capabilidade do processo. Custo, foram 2 critérios enquadrados aí dentro, que a primeira é a área ocupada, o segundo o mínimo capital, com 36,8%, e é coerente ter um peso mais alto, porque nós estamos falando do investidor está disponibilizando um capital dele para ter um retorno. Então, é normal que realmente, na ótica desse stakeholder, desse investidor, que o custo realmente tenha um peso mais alto. Entrega, conseguimos alocar aqui dentro do tact time com 22,9%, que ela está bem ligada aqui a conseguir ou não entregar ao cliente, e, consequentemente, isso daí fala de ter venda, então está bem atrelada aí a questão da ótica dos stakeholders. E a produção, conseguimos enquadrar aí 5 critérios, e é legal, a gente vê que por mais que esteja 21,5% o que nós temos de peso da produção, são vários critérios, ou seja, tem que ter bem construído o meu processo produtivo para que, quando eu tenho ele pronto, ele vai ter um peso legal dentro da minha construção final, mas ele tem que ser bem trabalhado para que eu consiga ter o menor custo com a melhor qualidade possível. Voltando naquele set de desperdício da Toyota, é a mesma analogia. Eu quero ter mais qualidade com menor custo. Então, é algo bem próximo aí. Então, próximo ponto, após a definição dos critérios, nós temos alguns critéririos que são qualitativos. Então, foi necessário também pegar e conseguir mensurar isso aí, né? Mensurar como nós estaríamos enquadrando cada uma das pontuações dentro desse critério. Então, por exemplo, aqui, quando nós falamos de tact time basicamente é o ritmo de compra do cliente, ou seja, a cada quanto tempo eu preciso produzir para que eu consiga atender a necessidade do meu cliente. É o ritmo de compra do meu cliente, tá? Então, quando nós falamos de tact time, basicamente nós paramos aqui em 4 classes, tá? Onde nós temos aqui a parte de baixo o impacto do cliente. Então, temos uma pontuação 1, onde eu tenho um processo que não atende o cliente, ou seja, meu processo produtivo faz menos peças do que meu cliente vai comprar. Temos uma pontuação 3, quando haverá necessidade de horas extras e tem risco de desabastecimento, ou seja, eu tenho um processo que, se eu trabalhar com hora extra, eu consigo atender o meu cliente. Porém, isso daí ocorre risco, porque nós sabemos que processo tem quebra,
tá? E tem muitas variáveis aí que acabam fazendo com que eu não consiga trabalhar, eu pare meu processo, tá? Pontuação 7 relacionada aí ao que eu consigo processo superdimensionado e ficará parado, ou seja, eu fiz um processo que eu consigo atender e ele ficará parado porque meu processo produz mais do que meu cliente compra, tá? E o 9 que seria um processo desenvolvido nos princípios do Lean Manufacturing, seria trabalhar em cima do cycle time de linha, trabalhar em cima do OAE, algumas empresas usam 15%, ou seja, incorporar essa taxa de ineficiência da fábrica dentro do processo. Então, por exemplo, meu cliente vai pegar e comprar essa a cada 10 segundos. Eu tenho uma taxa de ineficiência aceitável de 15%, teria um OAE de 85% dentro da minha empresa, logo meu processo precisa trabalhar com um tempo de ciclo de 8,5 segundos, e esse 1,5 segundo para chegar nos 10 segundos do tempo tátil do cliente, é o que eu tenho aí, que nós chamamos de ineficiência aceitável. Então, seria por setups, por quebra de máquina e por aí vai, tá? Então, essa foi a avaliação que foi feita para o Tact Time. Então, ela foi estruturada desse modo. No meio aqui, nós temos a nota atribuída para cada uma delas. O que nós temos ao lado esquerdo aqui, pintado de vermelho, então, a alternativa não atende a necessidade do cliente ou que gera algum risco de atendimento ao cliente. E do lado direito, identificado de verdinho, são alternativas que atendem a necessidade do meu cliente. Ok? O segundo aqui critério, o qual também aqui trabalhamos, foi relacionado à segurança, ergonomia e saúde. Tá? Então, eu falo assim, o quanto um processo ele é mais seguro, mais ergonômico do que um outro. Então, nós também criamos aqui 4 classes. Os 2 primeiros aqui, pontuados com 1 e 3, são processos que têm uma certa fragilidade em relação à norma regulamentadora NR12. Então, nós sabemos que existe uma norma NR12 relacionada à segurança, que as máquinas têm que atender essa norma, tá? Até para não expor a vida do empregado, do trabalhador. Então, aqueles processos que não atendem essas normas, eles estão avaliados como 1 e 3, conforme descrito, e tem o outro também, a segunda etapa, que processo do qual atende, são pontuados como 7 e 9, tá? Basicamente, quando a gente fala de 7 e 9, o 7 ele entrega as máquinas atendendo a pontuação do NR12, ou seja, atende o que a norma pede, e quando nós falamos aqui do 9, ele atende e não há histórico de acidentes em processos similares. Então, nesse caso, onde nós aplicamos, nós tínhamos um processo similares e onde nós vimos que já existia histórico de uma implementada e sem histórico de problema, ela receberia a pontuação 9. Próximo critério, ele é também relacionado à flexibilidade, que é meio subjetivo. Quanto uma alternativa A é mais flexível em relação à alternativa B. Então, também aqui nós classificamos. Então, a classificação 1 para aqueles processos que não absorvem nenhum outro tipo de produto, então é um processo concebido exclusivamente para o produto X. Aí tem essa classe ao meio, processos que são flexíveis, desde que eu tenha algum investimento, então quanto maior o investimento aqui, menor a nota, tá? Então um alto investimento é 3, um baixo é 7. E por último, ele é classificado como 9, quando ele foi um processo desenvolvido para absorver os produtos, ou seja, eu posso colocar qualquer outro produto que esse processo está pronto para isso. O próximo critério também, o qual nós precisamos classificá-los, foi relacionado ao Poka-Yoke, tá? Então, o Poka-Yoke aqui quando nós falamos aqui, são pontos à prova de erros que nós temos, ou processo à prova de erro, que o próprio processo consegue detectar, prevenir ou não deixar que um problema aconteça. Então, ele é pontuado de 1 a 7. Como? Agora, desculpa, Rafael, uma pergunta. Eu estou vendo aqui que a pontuação sua, ela é diferente entre, digamos assim, por exemplo, o Poka-Yoke não tem uma nota 5 ou uma nota 3. Como é que você chegou nessas escalas? Assim, o que levou você a fazer escalas diferentes? Por mais que o pessoal acabe classificando em 5 tipos de Poka-Yokes, professor, basicamente são 3 que são bem reconhecidos no mercado, tá? 2, na verdade, né?
Então, o primeiro é um processo sem nenhum sistema prova de erro, não existe em Pocayoke. Então, o processo 1 é um processo aí o qual nós estamos aí, tem o potencial de gerar algum problema e não ser detectado. O 7 é um processo que já tem um Pocayoke detectivo, ou seja, eu tenho um Pocayoke que ele não previne que eu faça o erro, mas ele detecta, então é um nível intermediário. E o 9 é um Pocayoke preventivo, que é aquele o qual ele previne e não deixa que o problema aconteça, tá? Esse gap entre o 1 e o 7, realmente, internamente, chegou-se a esse consenso, porque a gente queria parar aqueles processos que não têm Pocayokes, que não conseguem detectar problemas, daqueles que conseguem. Então, esse gap aí da pontuação do 1 ao 7, ele é relacionado realmente para dar uma força maior na hora de fazer a pontuação do processo que tem Pocayoke para o processo que não tem Pocayoke. Ah, entendi. Interessante. Então, eventualmente, dependendo aí do critério, você tem uma escala e nesse caso do Pocayoke não tem muito o que fazer, né? Eu tenho ou não tem, basicamente, né? Isso, correto. E quando nós falamos de novos processos, principalmente montadoras, tá? GM, você pega a Ford, Volkswagen, elas são muito rígidas na questão de qualidade do processo, para o processo não gerar com problema, ou quando gere, que ela detecte, tá? Então, praticamente, hoje, um processo que nós falamos que não tem Pocayoke, é necessário uma série de planos de ações junto ao cliente para que eu consiga futuramente dar essa confiança, dar para ele que o processo não vai gerar problema, ou se gerar problemas, eu vou detectar na minha casa. Então, para evitar toda essa dor de cabeça, já chegou-se ao consenso de trabalhar nos extremos. O que não tem Pocayoke, pontuação 1, aquele que tem para pontuação 7. E aí, se ele é preventivo ou detectivo, ele recebe a nota 7 ou 9. O próximo critério é relacionado a equipamento padrão de prateleira. Então, basicamente, nós também classificamos em 3 pontos aqui. O primeiro, a pontuação 1, que é quando o meu tempo de reposição é demorado. Basicamente, são peças o qual eu preciso importar, que tem todo aquele trâmite de importação, que todo o nosso trâmite é burocrático e demorado. Os 5, que são processos que existem peças de reposições disponíveis localmente e elas são de fácil deposição. Então, eu tenho no mercado local, tenho na região, então deu um problema, eu ligo para o fornecedor e ele vai me entregar essa peça aí dentro do dia, no máximo 2. E o 9, então, aqueles produtos, aqueles processos, o qual eu tenho reposição de peça imediata, ou seja, eu tenho um parque fabril de máquinas semelhantes, já tenho minha spare part internamente pronta para quando eu precisar para reposição, e aí, como é um produto standard, eu consigo ter uma melhor tratativa quanto à reposição. Imagina um processo fabril que eu tenho 10 linhas e cada linha eu tenho uma máquina diferente, ou seja, 10 máquinas diferentes. Teria que ter spare part para 10 máquinas diferentes. A partir do momento que eu tenho 10 linhas de tipo de máquina, eu tenho um spare part que consegue absorver todas elas. Isso para a empresa é questão de custo, tá? Então eu tenho capital menor parado relacionado a esse spare part e eu consigo ter um giro mais rápido aí para reposição. Então, por isso que ela tem uma pontuação bem alta aqui, 9, comparada com, por exemplo, de um fornecedor que eu preciso importar uma peça, e aí eu terei linha parada, eu terei impacto na linha do cliente, pode se comprometer a minha entrega, por aí. O próximo critério relacionado à capabilidade, então também classificamos aqui em então eu tenho o que nós chamamos de capacidade do processo menor que 67, que é um processo inaceitável. Esse é um processo que meu cliente não aceita. Eu comprei minha máquina, fiz todo o meu processo, produzi o primeiro lote de peças e mostrei meu estudo estatístico de dispersão, que é basicamente o que o meu estudo de capacidade mostra. Se eu verificar lá que eu tenho um estudo de um CP menor que 67, automaticamente esse projeto ele pelo meu cliente. Então, por isso que ele tem uma pontuação bem baixa. O 3, minha pontuação 3 é quando eu tenho um CP aí de 0,67 a 1, que é uma performance aceitável pelo cliente, porém, pós-inspeção. Normalmente, peça que eu
coloque uma pessoa fazendo visual, medindo 100% das peças que saem da minha máquina. Então, é um custo adicional bem alto. Processos aí com CP entre 1 e 1,33, que é aceitável, no qual aí os clientes já consideram. Meu CP de 1,33 a 1,67, que é uma performance de processo boa, que praticamente hoje todos os clientes já estão migrando e solicitando processos que consigam entregar dentro da classe PET, tá? E por último aqui, tá, classificação 9 é o CP maior que 1,67, tá? Só tem um aqui. Seriam processos que eu tenho uma dispersão baixa e não corro o risco de produzir peças fora dos meus limites de tolerância. Agora, desculpa, essas faixas aí você extraiu da literatura? Isso foi uma pesquisa de práticas que são realizadas na sua empresa, na organização que você atuava? Enfim, como é que você chegou nessas faixas? Aqui foram duas fontes, tá, professor? Primeiro é o manual IAG, que é quem rege essa questão sobre esses estudos de capacidade estatística, tá? O manual da IAG, ele já fala que abaixo de 67 não é aceitável, ele também já deixa claro que 1, desde que tem uma aceitação do cliente, e 1,33 para ele já é aceitável no manual da IAG. Porém, os clientes já estão começando a pedir a 1,67, tá no manual do requisito específico do cliente. Então, para construir essa classificação, foi utilizado o manual IAG e mais o pior cenário dos manuais do requisito específico dos clientes. A gente viu lá o que fez a avaliação de todos os requisitos das montadoras, vimos ali qual que é o cenário mais crítico, em cima dele nós absorvemos dentro dessa tabelinha, que aí seria a pontuação 9 para 1 acima, maior ou igual a 1,67. Tá? Então foram as duas fontes utilizadas. Legal. A próximo critério é relacionado aqui a processo, se ele é um processo conhecido ou não. Tá? Então, basicamente, para esse processo aqui é mais know-how interno da fábrica. Se é um processo totalmente novo, eu não tenho especialistas com conhecimentos, não tenho lições aprendidas, ele recebe uma pontuação 5. Eu tenho processo semelhante ao atual, recebe uma pontuação 7, e processos já existentes na fábrica, pontuação 9. Tá? Então, se eu tenho algo já na minha fábrica igual, eu recebo aqui uma pontuação mais alta, porque eu já tenho histórico de problema, eu já tenho histórico de reações com impacto X, qual tem que ser a minha ação Y. Isso aí já é de conhecimento da fábrica, tá? Então, foi a classificação que nós fizemos aqui para a questão de processo conhecido. Então, isso aqui foi necessário fazer para quê? Para a gente conseguir fazer a comparação dentro do Prometi, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente. O Step 3 aqui, ele é relacionado às definições das restrições do processo, tá? Nesse caso, as restrições já vieram dos stakeholders. E quais foram as restrições aqui? Um tact time maior ou igual a 7. Por que 7? É o tempo mínimo que eu preciso para atender a necessidade do cliente. Foi o que eu comentei lá. O 7 seria atender no meu cliente e com linha ociosa. Eu consigo produzir mais do que ele compra, tá? E o 9 a gente viu lá que o meu processo está bem dimensionado com tact time. Segurança, ergonomia e saúde. Então, é necessário um processo que atenda a norma regulamentadora NR12, então ele tem que ser maior ou igual a 7. O capital disponível para esse projeto aqui era de R$1.700.000, então tem que ser menor ou igual a esse valor. Eu tenho que ter uma flexibilidade nesse caso maior ou igual a 3. Então, é necessário que eu tenha um processo que por mais que tenha um investimento mínimo, médio ou alto, eu consiga fazer um produto de um outro cliente similar. Então, eu tenho um produto X com a característica o cliente GM, por exemplo, e eu tenho esse mesmo produto com o cliente Ford, com a característica um pouco diferente. Então, eu preciso ter um processo que consiga absorver esse produto do segundo cliente. A área ocupada, nesse caso aqui, o que nós tínhamos disponível aqui internamente no nosso barracão era 250 metros quadrados, tá? E por uma capabilidade do processo maior, que aí é aquela pontuação que tem que ter o CP de 1,33. Isso aqui e para ter a pontuação 9 ali.
Tá, agora só desculpa, Rafael, uma coisa que é importante destacar. Isso aí o Prometi 1 e 2 não vai te dar, né? Dentro daquelas suas etapas lá, e isso daí eventualmente você vai ter que fazer uma técnica mais avançada para incorporar essas questões aí, né? Que é o Isso, Prometi isso. mais avançado. Isso daqui, professor Aníbal, agora o que acontece, né? Primeiro, essas restrições vêm dos stakeholders, né? E quando eu começo a comparar uma alternativa com a outra dentro ali dos critérios, realmente ali eu vou pegar, estruturar, vou apresentar agora. Eu tenho um software que é o Prometi, com o qual eu consigo fazer essa comparação, tá? E aí, através ali do Prometi 1, 2, eu vou começar a fazer esse ranqueamento, e aí lá no Prometi 5 que eu vou começar a avaliar o meu resultado com as restrições do meu projeto. Então, quando nós falamos aqui na etapa 4, que é construir essa matriz de avaliação, então nós usamos também um software que é o Visual Prometi, software free também, ele é livre, tá? Os dados que até então nós estudamos, eles são retroalimentados dentro desse software, onde nós podemos ver aqui na parte inferior os 10 critérios, o qual nós fizemos o filtro e definimos como mais importantes para o estudo. Temos também a preferência, ou seja, quanto maior, quanto melhor, melhor. Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, o meu critério 6, que é a ocupada, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor a minha área que eu tiver ali daquele processo lá, para eu colocar dentro da minha fábrica, a mesma analogia para capital. Quando eu falo aqui, ó, quando menor o capital investido para eu construir essa linha, melhor. E temos também aqueles critérios que são de preferência máxima. Quanto mais máximo o valor de tax time é melhor, tá? Mesma analogia para flexibilidade. Quanto mais flexível o meu processo é melhor. Aqui depois é alocado dentro do Visual Prometi os pesos que foram definidos lá no HP, no qual nós definimos o peso de cada 10 critérios dentro da taxa de consistência de 0,1. Então, aqueles pesos eles foram alocados aqui dentro. Depois, aqui dentro do Prometi, nós temos aqui os tipos de natureza de critério. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro do Prometi, eu tenho aqui alguns tipos de natureza. Então, ele fala assim, se ele tem um comportamento dual, se ele é linear, que é por nível, por aí vai, tá? E aí, dentro de cada uma dessas preferências, desses critérios, eu tenho algumas taxas que nós chamamos de QP, que isso é a taxa de diferença e taxa de preferência, que seria, por exemplo, a partir de que valor que o meu P, por exemplo, o meu critério A, ele é mais preferível do meu critério B. Então, eu falo aqui qual que é esse valor de preferência, eu coloco o número, eu demonstro qual que é esse número para falar a partir de que momento ele ele tem mais preferência que o outro. E aí a mesma analogia para indiferente. Até que ponto eu falo que o valor que eu tenho ali, eu posso assumir que há indiferença entre o critério A e o critério B. Então, dentro aí dessas naturezas de critério e desses pontos de preferência e indiferença, foi montado essa tabelinha e retroalimentado aqui dentro do software. Tá? Agora, só desculpa destacar uma coisa interessante, né, Rafael, que eu acho que é legal o pessoal olhar. Essa tabela a gente tem reais, tem metro quadrado, tem minutos. Quer dizer, são critérios em escalas diferentes. E não há problema nenhum. O Prometi consegue lidar, enfim, até mesmo com escalas do tipo bom, ruim, inadequado, adequado, até mesmo se fosse critérios qualitativos, né? Não só quantitativos, em diferentes escalas. Isso é importante ressaltar, né? Legal. Inclusive, bem observado, professor, essa questão de qualitativo ele aceita, mas aqui durante o desenvolvimento a gente chegou ao consenso de atribuir valores até para depois trabalhar com um pouco melhor nessa faixa de preferência de o critério A em relação ao B, tá? Mas foi bem posto. A observação foi bem posta aí, sim. Logo ali abaixo nós temos aqui as 5 alternativas. Então essas 5 alternativas lá quando começou o 3P, que o pessoal chegou no consenso das melhores alternativas, essas 5 alternativas são estudadas aqui, são colocadas aqui no software. E aqui logo à frente
nós temos aqui o valor de cada alternativa. Então, para cada um dos critérios que estão demarcados lá em cima, é alocado aqui nesse retângulo azul qual que é o valor para cada um dos critérios demarcado em vermelho lá no cabeçalho, ok? Então, isso daqui basicamente, dentro do Visual Promethi, é necessário pegar então tudo que foi estudado até agora, quais foram as pontuações, quais foram os pesos, alocar aqui dentro para que o Visual Promethi comece a dar material como output para que nós possamos trabalhar, tá? Nesse caso específico, foram demonstradas 5 alternativas, tá? E aí, o Promethi, ele nos mostra aqui, ele dá aqui 3 fluxos, tá? Então, primeiramente, aqui nós temos o ranqueamento das alternativas, então, de 1 a 5, então nós vimos aqui que a alternativa 4, ela demonstrou-se como a mais interessante, depois na sequência, alternativa 1, 2, 5 e 3, tá? O que nós falamos lá no Promethi 1, que é avaliar o fluxo de saída de um critério, por exemplo, da alternativa 4 para a alternativa 1, 2, 5 e 3. Então, nos mostra aqui nessa coluna, então, por exemplo, para o critério A, a gente teve um fluxo de saída de 0,29, comparando ela com os demais critérios, tá? A mesma analogia para os restantes. E aí, ao lado, nós temos o meu fluxo daqui de entrada, tá? Mesma analogia, aí eu faço a comparação desse critério em relação aos demais, digamos, ele é derrotado. Então, o de saída é quanto ele supera em relação ao outro critério, e quando eu falo de entrada, é quanto ele é derrotado em relação ao outro critério. Seria aquela questão que a gente falou lá, que eu comentei, da rejeição, se fosse uma eleição, né? A aceitação. Isso. E a rejeição. A rejeição é o FI-. Não quero votar nesse candidato de jeito nenhum, é muito ruim, né? Eu prefiro outros, né? Seria mais ou menos isso. Isso, correto. E esses dois fluxos aí, definidos como fluxo de entrada e saída, é o que nós chamamos aqui dentro do nosso Promethi 1. E logo na sequência, aqui na mesma tabelinha, nós temos o fluxo final, tá? Então, é a diferença entre os dois aqui. E esse fluxo final, ele é responsável por ter o ordenamento do ranqueamento. Então, se a gente pegar aqui o ranqueamento de 4 a 3, ele é baseado no meu fluxo final, porque o fluxo final é o Promethi 2, tá? Que é a diferença aí do meu fluxo de saída e do fluxo de entrada. Como eu comentei, então elas foram ordenadas de forma crescente, da preferência aqui dentro das alternativas listadas, através do Promethi 2, tá? E aí o que é legal, fora essa questão aqui dessa tabela, o software também no Visual Promethi nos fornece algumas avaliações gráficas. Então, por exemplo, para a alternativa 1, a gente pode ver que a alternativa 1 tem um ponto bem forte que é relacionado ao tact time. Ela tem uma pontuação muito boa de tact time. Tem um ponto fraco, que a gente vê aqui na parte aqui da tabela, do gráfico, que é a área ocupada. Então, provavelmente, essa aqui é uma alternativa que ela tem uma área ocupada, teoricamente, próximo ou superior ao nosso objetivo, a nossa avaliando a alternativa aí você tem que meio um raio-x de por que você deve adotar, quais são os pontos fracos e fortes de cada alternativa, né? É um relatório bem interessante ali, né? Em cada critério, né? É bem interessante, porque quando a gente começa a falar assim, vamos comparar, imagina um time multifuncional, uma semana na sala estudando processo. Aí você tem lá 5 alternativas de processo. Fala assim, qual o processo é mais importante e interessante que o outro? Você vai falar, o processo 1 é mais importante que o 2 por causa do critério X. O 2 é mais importante que o 3 pelo processo, devido ao critério X. Isso daqui já direciona, então ele já nos mostra qual é o ponto forte de cada alternativa, qual é o ponto fraco de cada uma delas. Isso aqui dá base para discussão, para direcionamento de ações e para tomada de decisões também, tá? Isso aqui foi muito, durante esse workshop de uma semana, essa parte gráfica ela foi muito utilizada durante estudo para desenvolvimento. Então, vinha aqui, na hora que estava discutindo sobre as alternativas, olhava os pontos fortes de cada uma, enxergando onde ela é boa, onde ela é ruim, eu conseguia comparar com uma segunda alternativa, aí já começava a vir ideia, a gente tratar com o fornecedor para ter uma melhora nesse ponto. Aí ele começa a dar munição para a gente conseguir melhorar os nossos processos, que a gente vai ver daqui para frente também, que nada é mil maravilhas, não sai assim entendendo.
existe, a gente vai ver que um processo não atende um ponto, outro processo não atende outro. Isso aqui é um balizador muito bom para direcionar depois aonde eu posso melhorar para minhas alternativas às restrições, tá? Alternativa 2, então mostra para nós aqui 2 pontos fortes, né, também a mesma metodologia, mínimo capital e área ocupada, e já tenho uma série aqui de pontos aqui que são pontos nós classificados como pontos fracos. Alternativa 3, nós vimos alguns pontos fortes, como equipamento padrão de prateleira, ou seja, é um processo que eu tenho uma reposição rápida de peças, se tiver no mercado, processo conhecido, então, teoricamente, aqui só pelas opções, era um processo, nesse caso, que eu já tinha lá dentro, estava comprando uma máquina similar, então a spare part eu consigo aproveitar nas duas, então isso aqui foi um ponto forte do processo. Alternativa 4, então também tem alguns pontos fortes aqui, como tax time, flexibilidade, OKIOQ, área ocupada e tempo de setup, e também alguns pontos fracos, basicamente capital, então praticamente o processo mais caro, é um equipamento que eu não tenho de prateleira, então é um equipamento que eu não conheço, não tenho lições aprendidas dele, tá? E não é um processo conhecido, então por aqui eu consigo já, como comentei, eu consigo dar base para começar a avaliar os processos e entender o quão interessante cada um é. E por último aqui, a alternativa 5, que ele tem um interessante aqui, que é o tempo de setup. Então ele mostra que é um processo, teoricamente comparado com os demais, ele é mais rápido para troca. E aí tem alguns pontos fracos, então ele não atende a área ocupada, está bem próximo ali do limite, e também analogia para o tax time, tá? Então isso aqui, como eu comentei, é muito importante para a gente na hora de discussões sobre as alternativas, nos ajudou muito, tá? Fora isso, tem uma outra ferramenta chamada Plano Gaia, tá? Dentro do Visual Prometheus, que basicamente ele trabalha com forma de vetores aqui e nos auxilia também na tomada de decisão. Então ele mostra aqui que tem um índice de qualidade de 91%, de qualidade 91%, ele mostra que das informações eu tenho 91% dessas informações contidas dentro desse meu plano, tá? 5 alternativas, o qual nós estávamos estudando, elas estão aqui dentro do plano, elas estão distribuídas, então nós conseguimos ver aqui, elas estão demarcadas amarelinhas. Cada um dos critérios, então nós falamos aqui de 10 critérios, a gente está vendo aqui, nós estamos vendo aqui 6 critérios, tá? Por isso que ele falou que tem o 91% lá do estudo. Porque, teoricamente, a qualidade dele, porque eu não consigo ter todas as informações de dentro, tá? Mas aqui os critérios estão aqui do plano Gaia, identificados em verdinho. Os pesos, eles são identificados pelo comprimento de cada um dos eixos. Então, eu tenho os critérios foram demonstrados e o tamanho dessa linha aqui, desse eixo, do comprimento do eixo, ele demonstra o peso de cada um desses critérios, tá? E aqui eu depois meu eixo decisão, tá? Que normalmente esse eixo decisão, ele é direcionado para a proposta mais viável, tá? Melhor ranqueado. E aí a analogia ao contrário serve, tá? Então, tudo que está ali ao contrário, se eu jogar 180 graus, o que está ao contrário do que a flecha está identificando, seriam as alternativas menos ranqueadas. Que no caso aqui, ó, a alternativa 3, que foi a última colocada no ranqueamento, ela está inversamente aqui, olhando em relação à flecha aqui, ela está ao contrário dessa flecha aqui. Normalmente esse vetor demonstra onde está a melhor alternativa, e a gente consegue pegar aqui o que está ao lado contrário, seria aí o pior cenário. Ponto bem interessante desse plano aqui, ele mostra aqui alguns critérios que são conflitantes. Então, mesma analogia, o que entre extremidades opostas são critérios, digamos, um pouco conflitantes. E faz sentido. Por exemplo, se eu falo aqui, ou se eu tenho mínimo capital e tempo de setup como conflitantes, ele está demonstrando, qual que é a interpretação que eu posso fazer? E quanto maior o meu custo, menor será meu tempo de setup. E faz sentido. Normalmente, aqueles processos com mais tecnologia embarcados, que eu consigo fazer uma troca mais rápida, são processos mais caros. E é o que está sendo demonstrado aqui. Eu tenho ambos em extremidades opostas, tá? Então,
um ponto bem interessante de enxergar através do plano Gaia é conseguir olhar e observar esses conflitos de critérios, tá? Outro ponto aqui, ó, um outro exemplo também que nós conseguimos identificar foi a questão também de área ocupada e processo conhecido. Então, ele está mostrando o quê? Que os processos, novos processos demandam menor área física. E é verdade. A tecnologia, então a gente tem cada maior tecnologia e eu consigo embarcar ela, digamos, ali numa carenagem de máquina menor de processo, e faz sentido. Então, esse é um outro ponto que a gente consegue identificar aqui dentro do plano Gaia, e quando a gente traz para a realidade nossa da fábrica do dia a dia, faz sentido. Então, nos mostra que o estudo está diferente. Tá. Aí depois aqui é feita uma análise das restrições. Então, para essa análise, nós utilizamos aqui a ferramenta Promit 5, tá? Onde nós conseguimos fazer a seguinte interpretação através do Promit 5. Tá? Isso aqui nós utilizamos o próprio Visual Promit. Nós já temos embarcado essa ferramenta Promit 5, o qual a gente consegue gerar essa tabela. Então, nós temos os critérios que foram demonstrados no plano Gaia, as restrições que para cada um desses critérios foram definidas lá pelo stakeholder, pelo patrocinador. Nós temos aqui, para cada uma das 5 alternativas aqui, quais são os valores para cada um dos critérios, os quais existem restrições, tá? E a gente consegue enxergar o quê? Que para o alternativa 1, alternativa 2, alternativa 4, existem restrições o qual eu não atendo. Então, se eu pegar a alternativa 1, uma restrição, a área ocupada tem que ter menor ou igual a 250 metros quadrados, e a minha alternativa 1, ela tem uma área de 270 metros quadrados, ou seja, é uma linha que eu não consigo colocar dentro da minha fábrica. Então, é uma primeira restrição. A alternativa 2, eu falo, também tem que ter uma pontuação aqui maior ou igual a 7, ou seja, eu tenho que atender meu tax time do cliente. O processo 2 demonstra o quê? Que é um processo mais lento do que o ritmo de compra do meu cliente, ou seja, eu vou deixar de entregar para o meu cliente em algum momento, vou ter que pagar a multa e vou abrir espaço para o concorrente comece a integrar. Então, não faz sentido investir numa linha que não entrega o que o cliente quer comprar. A alternativa 4, ela não atende a restrição de mínimo capital. Então, o capital máximo disponível para investimento era de 1.700.000, e essa linha 4 aqui, ela tinha um capital, ela tinha um custo de R$1.982.000, ou seja, também não atende a restrição. Verificando isso, apenas 2 alternativas atendem às restrições, são as alternativas 3 e 5, qual 100% aqui das restrições, elas estão atendidas, tá? Mas aí o que acontece? Começa para pensar, alternativa 3 e alternativa 5, nós temos aqui o net flow, que é o fluxo final, a gente consegue enxergar aqui a pontuação de cada um dos processos. Então, tem aqui o processo 4 com 0,10, aí temos depois na sequência o processo 1 com 0,06, depois temos aqui o processo 2 com menos 0,03, e os 2 processos menos ranqueados são os 2 que atendem a todas as restrições. Então, não é nada inteligente, nada lógico eu pegar e eliminar esses 3 alternativas que foram as melhores ranqueadas e para as 2 piores que atendem todas as restrições. Então, é necessário que esteja feita uma análise mais profunda do porquê cada restrição não é atendida, tá? E para isso, o que é feito? A gente compara aqui, onde nós estamos vendo aqui ótimo, que é o verdinho, é a minha alternativa 5, que foi a melhor ranqueada após as restrições, que é o que eu estou demonstrando aqui. Então, tirando aqui as 3 processos que não atendem, o processo 5, ele começou a ser a melhor proposta, tá? E também dentro do Visual Promit ele nos traz o processo 5, eu consigo comparar com cada uma das alternativas. Então, quando eu comparo aqui a alternativa 1, eu consigo enxergar o quê? Ó, é o que eu acabei de comentar lá atrás. Não atende a restrição de área ocupada. Então, é um processo que, teoricamente, eu deveria descartar dentro do meu estudo. A alternativa 2, ele não atende a restrição aqui de tax time. Também é um processo que, teoricamente, eu deveria descartar. O
processo 3 é um processo que atende a todas as restrições do estudo, é um processo ok, então é um processo que eu posso dar continuidade com ele. O meu processo 4 aqui é um processo que não atende ao mínimo capital, então, teoricamente, é um processo que eu deveria excluí-lo. E o último processo, alternativa 5, que é o processo também que atende a todas as restrições, portanto, ok. Quando a gente faz essa avaliação, quando nós fazemos isso, a gente consegue ter, nós temos uma outra, a gente comparando, tá? Classificação antes do PROMIT 5 e classificação após o PROMIT 5, onde as restrições já foram implementadas. A alternativa 4, que era a melhor proposta. Pois não, professor? Agora, só uma pergunta. Isso deve ter trazido algum impacto para as pessoas, né? Na hora que você põe as restrições ali e elas vêm, pô, mas não tem condição, não tem como ser implementado, né? Isso deve ter sido uma surpresa, talvez, né? Foi. Porque, e até como eu comentei, porque fala assim, o pessoal pega e fala, mas como, por exemplo, aquele dia, um exemplo foi aquele que a área não ocupou, não dava certo. Aí o pessoal falou, não, mas a área ocupada é fácil, pede para o cara, para o fornecedor pegar, diminuir um pouco a distância, só que é um processo standard, na hora que chega o fornecedor, para ele quebrar o processo dele, para pegar e fazer um produto dentro das características que a gente precisa, só a única empresa que precisa, que é que seja dentro de 250 metros quadrados, isso aí vai ter um custo absurdo para o fornecedor, né? E o pessoal começou a enxergar e falar, nossa, mas então a gente vai ter que tirar por causa de 15 metros? Eu, não, né? Vamos tirar por causa de 15 metros. A gente viu lá graficamente quais são as restrições, o que tem de ponto bom de cada um, ponto positivo, ponto negativo. É hora do time multifuncional sentar, estudar. Nós temos uma base muito grande, temos bastante informações, precisamos estudar. Mas realmente é um impacto grande, tá? Porque aqui você consegue, é possível de um modo estruturado demonstrar que ele não é um processo que não atende às nossas necessidades, aonde não atende, por que não atende, consigo quantificar isso. Então, isso aí foi bem interessante para a nossa análise. Uhum. Legal. Então, só retornando a essa questão da alternativa 4, então ela era mais bem ranqueada antes da aplicação do PROMIT 5 e nós vimos que ela não atende à restrição. Então, após o PROMIT 5, é uma alternativa teoricamente fora do contexto nosso. A alternativa 1, que foi a segunda opção, também não atendeu à restrição. A alternativa 2, que foi a terceira melhor opção, ela também não atende restrições. E sobrar aqui a alternativa 5, que foi a quarta opção minha antes do PROMIT 5, antes da avaliação das restrições, e após a aplicação e avaliação das restrições, ela passou a ser a minha alternativa mais interessante, e a minha alternativa 3, que era a última opção, ela passou a ser a minha segunda opção após a aplicação das restrições. Tá? Mas assim, não é nada... Se a gente parar para pensar, não é nada sábio falar, legal, descarta essas outras alternativas que eu não atendo restrição. Vamos entender a restrição, vamos ligar para o fornecedor, estamos em time multifuncional, vamos pegar e mitigar cada uma delas, tá? Então, a primeira aqui era relacionado à alternativa 1, a restrição que ela não atendia era a área ocupada. Então, a área desse processo era maior do que a área que eu tinha disponível. Então, nisso, durante esse evento de uma semana do workshop, então, o pessoal que estava envolvido no projeto da fábrica, principalmente o pessoal de produto processo, já contactou o fornecedor e comentou, falou, a gente precisa que o seu processo ele seja um processo mais compacto, tá? Mas o que acontece, tá? O fornecedor, ele comentou que ia fugir um pouco ali do core dele, do standard dele. Isso aí teria um acréscimo de R$375 mil. Só que quando a gente coloca o R$375 mil de acréscimo, contemplando o valor da linha e avaliando a restrição que é relacionada a mínimo capital, a gente conseguiria sanar a restrição de área ocupada, só que a gente estouraria outra restrição de capital mínimo. Porque a nossa margem ali, em relação ao que a gente tinha disponível, era de R$11 mil contra 375 mil de necessidade. Então, essa realmente foi uma alternativa, depois de ligar, conversar com o fornecedor, tentar entender, nós vimos que essa era realmente uma alternativa que a gente não conseguiria implementar na nossa fábrica. Então, realmente foi uma alternativa
após toda essa avaliação, ela foi descartada. A alternativa 2, a mesma analogia, então ela tem um proposta abaixo, tá, de bem abaixo do nosso limite, era R$985 mil, então tinha uma margem grande aí para negociar com o cliente, porque ela não atendia a restrição de tax time, ou seja, era uma linha que produzia menos do que o meu cliente precisa comprar. Só que aí, quando entrou em contato com o fornecedor, foi explicado que havia necessidade de um processo mais rápido, que a gente tinha dinheiro para pegar e trabalhar, para fazer com que esse processo aí vinha com tecnologias novas. Ele acabou declinando também porque fugiu um pouco do escopo de trabalho dele. Então, também foi uma alternativa devido ao fornecedor não ter capacidade de mudar um pouco a tecnologia dele, ele acabou declinando também. Então, é a segunda alternativa que nós avaliamos e tivemos que descartá-la. A 4 já foi um pouco mais interessante. Ela não atendia a restrição de capital mínimo. Então, era um processo que tinha uma alternativa que tinha um preço superior ao que nós tínhamos de dinheiro disponível. Então, aquele valor inicial dela era de R$1.982.000, acima do R$1.700.000 disponível, tá? E aí a gente começou a entender por que essa linha ela é mais cara em relação às demais. Então, nós voltamos lá naquele gráfico que mostra os pontos positivos, os pontos negativos, e o que nós conseguimos identificar? Que tinha o critério flexibilidade, que apresenta a nota 9. O que é uma nota 9? É um processo que eu posso pegar, colocar um outro produto nele, de um outro cliente similar, lógico, tem que ser o mesmo tipo de produto, mas com as características desse segundo cliente. Esse processo ela consegue absorver. Era um processo pronto. Só que quando eu estou falando de comprar um processo pronto que absorva um outro produto similar de um cliente concorrente, o que eu estou fazendo? Eu já estou aplicando capital para que esse processo tenha uma tecnologia, ou tenha alguns ferramentais, ou que seja, mais atrativos ou mais interessantes para que, em relação a um processo que eu consiga fazer adaptação e tenha um investimento futuro. Como funciona normalmente dentro de uma empresa? Eu compro um processo produtivo para atender um produto X. E esse processo ele tem que ser flexível para atender um segundo produto Y. Quando esse segundo produto Y vai adentrar também dentro desse processo, eu tenho um novo capital disponível para esse projeto, qual eu vou somente adaptar essa linha. E nessa proposta, a gente já estava pegando esse capital, teoricamente, futuro de um projeto novo e já estava utilizando agora. Eu já estava gastando mais dinheiro para algo que eu não precisava. Então, foi conversado com o fornecedor, foi pedido para que ele deixasse um processo flexível, desde que tenha um investimento futuro, e é isso que foi feito. Quando ele fez essa nova proposta, o valor do processo ele caiu de R$1.982 milhões para R$1.570.000. Então, teve um decréscimo abaixo do R$1.700.000, que era o nosso objetivo. Porém, em contrapartida, a gente piorou em alguns pontos. O tempo de troca de um produto X para Y, ele passou de 35 minutos para 65 minutos, tá? Mas dentro ali da avaliação da equipe não era problema, até porque os processos semelhantes que nós temos, eles estão hoje na faixa de 60 minutos, está bem próximo disso. E a área necessária, que era de 143 metros quadrados, foi para 162, então teve um acréscimo também na área. Ou seja, baixei meu custo, joguei dentro da minha restrição, piorei alguns critérios, porém, estou conseguindo atender todos ainda conforme o escopo do meu projeto. Feito isso, o que nós fizemos? Retornamos aqui nessa matriz do Visual Prometi, excluímos aquelas duas alternativas que dependiam do fornecedor e não tinha possibilidade de ele mudar, então seja por capacidade ou core de produção dele. Fizemos as mudanças na alternativa 4, então capital de 1.900 foi para 1.500.000, abaixamos a nota de flexibilidade, mexemos na área ocupada e também na questão do tempo de setup, tá? Retroalimentamos e geramos novamente a tabelinha aqui que contém o Prometi 1 e o Prometi 2. E o que nós conseguimos identificar? A alternativa 4, novamente voltou como a primeira opção, e aí depois veio o ranqueamento da alternativa 3 e 5. Seguindo a mesma analogia, fluxo de entrada, fluxo de saída e o fluxo final, tá?
E quando nós fizemos a comparação aqui das alternativas antes e após a aplicação do Promit 5, com essa avaliação já do time e das melhorias, a alternativa 4, que era a melhor opção, voltou a ser a melhor opção. Ela está aqui novamente como a melhor escolha do time. E houve uma inversão aqui, isso foi bem interessante. O processo 4 e 5, ele houve uma inversão, tá? Então, o processo 4 aqui, o processo 3, perdão, que era a última posição, ele passou a ser a segunda, e o processo 5, que era a quarta posição, passou a ser a terceira. Em resumo, nós retroalimentamos e fizemos novamente esse ranqueamento, onde foi demonstrado que a alternativa 4 realmente era mais interessante, e dessa vez atendendo todas as restrições do Promit. Como resultado, então, esse aqui contexto final, tá? Foi aplicado foi desenvolvido o processo 4, então nós escolhemos o processo 4, fizemos todas as avaliações, as mitigações, tivemos aquele gráfico que mostrou o ponto forte, fraco de cada um. Então, dentro do nosso time multifuncional, ficou tarefas para cada uma das pessoas para fazer algumas melhorias. Então, a gente saiu já com bastante material pós-workshop para trabalhar, para que o processo nasça mais robusto, para trabalhar em cima daquele custo lá que nós vimos lá no começo da apresentação, de 75% a 80% de custo evitado. Então, foi legal que o output do workshop a gente conseguiu trabalhar em cima daquele número para mitigar. E alguns números aqui que nós tivemos de ganho, inicialmente estava previsto 7 pessoas nesse processo. Após aqui todo o trabalho da equipe, conseguimos construir um processo com 5 pessoas, e essa redução de 2 pessoas aqui em 2 turnos de trabalho, que é a previsão do projeto, dessa linha, teve um ganho de R$390 mil no ano. Tá? Então, foi esse primeiro ganho relacionado à quantidade de mão de obra. Conseguimos reduzir também o número de processos. Então, como a gente compara a alternativa A com B, com C, com D, a gente começou a ver que tinha ponto de uma alternativa que dava para enquadrar numa outra alternativa, e a gente, para ter uma alternativa final melhor. E aí a gente viu a possibilidade de reduzir o número de processos naquela alternativa 4, que foi a campeã. E com isso a gente conseguiu eliminar um posto de trabalho que ia ter um investimento de R$425 mil. Também conseguimos ter um aumento aí que a gente chama throughput, ou a quantidade de peças-hora que o meu processo consegue desenvolver. Então, basicamente, nós saímos de uma quantidade de 257 peças por hora, no qual o gargalo ou a restrição do processo era o operador, ele que limitava a quantidade de peças da linha. E aí, baseado no todos os trabalhos de análise de movimentações, de benchmark, de lições aprendidas, conseguimos trabalhar para que o operador deixasse de ser o gargalo, e o gargalo começou a ser a máquina, que aí passou para 315 peças por hora. Esses 315 peças por hora é o potencial de venda aqui de R$2.289 mil por mês, tá? Perdão, por ano, tá? Então, em resumo, o que nós fizemos aqui? Nós construímos um processo que ele é capaz de dar um lucro adicional aí para o investidor de R$2.289 mil, somente trabalhando na restrição de operador lá na fase de desenvolvimento e deixando a máquina ser o gargalo. Esse é um exemplo de custo evitável, e se não tivesse sido tratado agora no desenvolvimento, a gente teria que tratar lá na frente, quando viesse a demanda de novos produtos ou de aumento de capacidade. Eu teria que, com a máquina pronta, fazer retrabalho em máquina, parar minha produção, ou seja, meu custo seria muito maior. Então, esse foi um ponto bem legal. E aí tem um aumento de capacidade de 22,6% para esse processo. Tá? A área utilizada, então a gente está falando aqui do ganho de R$345 mil, tá? Que é relacionado ao ganho que nós tivemos de área de 115 metros quadrados, que nós deixamos de utilizar. Tá? E aqui algumas conclusões relacionadas a esse projeto, tá? Que foi bem interessante para mim, que trabalhei com os colegas, mas tive a oportunidade de pegar toda essa parte de modelagem matemática, colocar em prática com o que eu conheço de Lean dentro da fábrica, e juntar esses dois universos e montar uma estrutura de desenvolvimento, tá? Que mostrou isso aqui com grandes ganhos, tá?
Esse método HP, junto também com os Prometi 1, 2 e o 5, ele é muito, muito eficiente para solucionar problema de ordenação de alternativa no processo 3P. Apesar de ser uma ferramenta muito boa da Toyota, na hora de classificar é muito subjetivo, gera muita controvérsia, cada área puxa um pouco falando o mais importante, e aí através dessa modelagem desses métodos multicriteriais a gente conseguiu chegar a um consenso comum, tá? E foi bem interessante. Foi o que eu inclusive falei, existe muito essa oportunidade dentro das ferramentas e princípios do Lean Manufacturing. É muito grande, são dois mundos distintos, digamos assim, mas quando nós falamos de trazer os dois juntos, atrelá-los e trabalhar em conjunto, os benefícios são muito grandes. Outro ponto também basicamente, quando a gente chegou a essa analogia, que a melhor alternativa era a alternativa A, e aí viu que tinha as restrições que não atendia, aí pegamos e trabalhamos em cima das restrições para melhorar. Num processo de desenvolvimento sem toda essa estruturação, logicamente a gente não conseguiria enxergar essas potenciais oportunidades para que aquele processo seja melhorado, tá? Ou que ele seja aproveitado e não seja descartado. E através da metodologia isso foi possível. Tá? E também essa questão da filosofia Lean, que é muito forte nas empresas, tá? E ajuda muito a redução de custo e aumento de qualidade. Com métodos multicriteriais para tomada de decisões, eles auxiliam realmente aquilo que os 7 desperdícios da Toyota fala, que é o quê? Menor custo com maior qualidade. E quando nós juntamos o Lean Manufacturing da Toyota com o multicriteriais, a gente chegamos na mesma analogia da Toyota. Processo com menor custo e com mais qualidade. Então, se complementam. Isso foi o ponto mais importante para mim dentro da pesquisa, foi mostrar que existe um gap que não é enxergado hoje dentro. Não existem publicações, não existem artigos, mas se complementam. Nós falamos de métodos multicriteriais com Lean Manufacturing que complementam, e quem souber utilizar terá ganho muito, muito bem interessante. Então, é bem legal essa oportunidade, experiência que eu tive. Tá? E, novamente, a alternativa 4 foi a campeã. Se fizéssemos uma avaliação aí, tem toda essa estruturação, ela não seria a melhor alternativa. Ela seria descartada, e todos aqueles custos, aqueles ganhos que eu mostrei relacionados à mão de obra, a quantidade de peças a mais por hora, que ele ganha 2 milhões e 280 mil no ano, tudo isso eu teria perdido porque eu não fiz uma análise bem detalhada do processo. Praticamente é isso, professor Aníbal. Se o senhor tem fazer algum comentário, fique à vontade, e agradeço muito a oportunidade de apresentar. Eu que agradeço, Rafael, a sua, apresentação bem detalhada. Eu queria comentar assim, eu agradeço também a quem está nos assistindo. Eu acho que eu tenho visto muito conteúdo no YouTube, e a minha decisão foi a seguinte: olha, meus alunos produzem coisa muito melhor do que o que está sendo oferecido aí no YouTube. E mais, seu trabalho foi muito importante para demonstrar claramente que a interação academia-indústria é possível, é viável e é lucrativa para todo mundo, porque o interesse da academia é fomentar discussões, é fomentar ferramentas novas, é fomentar a inovação de ideias. Mas mais do que isso, formar pessoas que sejam capazes de fomentar essa inovação, que é o seu caso. Então você teve uma posição aí muito legal de destaque, de liderança desse processo, de conduzir isso, que a gente sabe que é extremamente complicado. São algumas horas de sono a menos no dia, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, não tem essa, né? E fazer essa interação demanda muita paciência, energia, e você teve tudo isso, então parabenizo você aí, porque foi muito do trabalho bem sucedido foi fruto do seu esforço, do seu empenho. Então eu acho que é um exemplo aí para outras pessoas que, se hoje estão no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho a gente sabe que tem uma série de condicionantes aí, uma série de complicadores, digamos assim, isso não pode ser, digamos assim, enxergado como um impeditivo para a gente, afinal de contas, conseguir trabalhar, desenvolver, atuar. Não tem jeito, não tem escapatória. Infelizmente, as regras estão aí, o mercado está complicado, mas eu acho que essa interação, a academia, com empresa, com indústria e outras organizações,
só tem a ser vantajoso para todo mundo. No mundo extremamente competitivo, tecnológico, não tem outra saída, infelizmente. Então eu queria agradecer aí por você ter apresentado essa metodologia e por todo o trabalho que você desenvolveu aí. E eu acho que vai servir de inspiração para muita gente inteligente. Quem for inteligente, aproveita. Quem não for tão inteligente, segue quem é inteligente, né? Não tem muito jeito. Oportunidades estão aí, né? Basta agarrá-las aí. Isso. Então, agradeço novamente aí pela sua disposição em fazer essa apresentação muito detalhada. Eu acho que vai ajudar muita gente, vai inspirar muita gente para ter ganhos e, enfim, vai ser bem legal. Para todo mundo que tiver a chance, oportunidade e interesse em aplicar esse conhecimento que você desenvolveu. Tá? É isso. Então, agradeço a você que está nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, eu espero que vocês também consigam utilizar, ou pelo menos fomente aquela centelha. Olha, tem um negócio bacana, tem um negócio interessante. De repente eu posso trazer ganhos para minha empresa, para minha organização. Né? Não precisa ser só a empresa privada, mas pode ser qualquer outra organização que tem essa questão dos conflitos, dos interesses, das alternativas. Essas metodologias são bem versáteis. Né? É isso. Então, muito obrigado a você. Eu e o Rafael, a gente se despede. Muito obrigado e até a próxima, então, pessoal. Até a próxima, obrigado.